Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje na nossa maravilhosa aula de história, vamos falar um pouquinho sobre aquele conteúdo que na semana passada eu já introduzi, que é a chegada dos imigrantes ao Brasil. E aí o conteúdo de hoje é: os imigrantes chegam ao Brasil, tá bom? Esse conteúdo tem o texto dele lá no livro de vocês, na página 132, tá bom? Começa lá nessa página e aí vamos acompanhar o que aconteceu, né? O que fez com que essas pessoas viessem para cá. Lembrando que na aula passada eu já expliquei para vocês que essas pessoas, né, esses imigrantes italianos, japoneses, alemães, portugueses, vieram para cá, para o Brasil, em busca de melhores condições de vida, de oportunidades de trabalho, principalmente por causa das indústrias. A partir de 1850, a chegada desses imigrantes aumentou ainda mais no Brasil. Alguns deles foram para o sul para trabalhar em pequenas propriedades que na época do Império foram doadas para serem trabalhadas, né, para serem povoadas, e aí eles foram para essas regiões. Meus amores, e nessa época também em que esses imigrantes chegaram, também coincidiu com o fim da escravidão. E aí os fazendeiros precisavam de mão de obra, e aí deu certo para que esses imigrantes chegassem e fossem trabalhar nas lavouras de café. Alguns também se instalaram nas cidades, né? E aí desenvolveram trabalhos como alfaiates, sapateiros, entre outros. Além disso, como eu já falei para vocês na aula passada, muitos deles começaram a trabalhar nas indústrias, né? E aí as indústrias, inclusive, davam preferências para esses imigrantes, porque acreditavam que eles eram mais capacitados e também por conta do preconceito. Porque, como a escravidão havia sido abolida recentemente naquela época, eles preferiam dar prioridade ao trabalho para os imigrantes do que para os escravos que foram libertos, né? Então eles preferiam dar essa oportunidade para alguém que vinha de fora do que os próprios brasileiros. Olhem aí essa imagem da tela. Nessa primeira imagem, nós temos alguns imigrantes italianos no pátio da hospedaria no bairro da Moca, em São Paulo. E na próxima imagem, temos operários italianos posando para foto em São Caetano do Sul, São Paulo, em 1912. Vejam aí, gente, que essas duas imagens que eu mencionei mostram pessoas no estado de São Paulo, né, imigrantes no estado de São Paulo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, diz que dos imigrantes que vieram para o Brasil, alguns foram para o Rio de Janeiro, como os portugueses, por exemplo, e outros foram para São Paulo, principalmente os italianos que foram para São Paulo, e os espanhóis foram para Salvador. Então vocês estão vendo aí, né, gente, que de acordo com o IBGE, os grupos de pessoas, né, de cada país foram se instalando em locais diferentes, né? Então, os italianos, eles ficaram muitos, né, aglomerados lá em São Paulo, os espanhóis em Salvador e os portugueses no Rio de Janeiro. Então, eu quero que vocês observem agora essa tabela que eu vou colocar aí na tela para nós analisarmos, ok? Vejam aí, gente, que nessa tabela nós temos o número de imigrantes que entraram no Brasil entre 1884 e 1939. Então, vamos analisar a nacionalidade de cada um deles e a quantidade. Olhem aí, os alemães, cerca de 170.645 alemães vieram ao Brasil nessa época. Os espanhóis, olha só, 581.718 espanhóis vieram para o Brasil nessa época. Italianos, 1.412.263 italianos. Gente, é uma quantidade muito grande. Japoneses, 185.799 japoneses.
Portugueses também é uma quantidade muito grande. 1.204.394 portugueses vieram para o Brasil nessa época. Sírios e turcos, 98.962. Outros, de outras nacionalidades, 504.936. Gente, ao todo, nesse período, vieram para o Brasil cerca de 4.158.717 imigrantes. Meus amores, vocês viram o tanto de gente, muita gente, não é mesmo? Agora, com base nessa tabela que eu mostrei para vocês anteriormente, eu quero que vocês respondam as questões que eu encaminhei lá na Agenda Edu, tá bom? Muitos beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!